A paz do Senhor, queridos amigos. Que a paz de Jesus Cristo preencha o seu coração hoje. Vivemos em tempos incertos. O medo e a preocupação podem facilmente nos dominar. Mas mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que enfrentaram desafios extraordinários. Suas histórias nos lembram que Deus está sempre conosco, pronto para nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Hoje quero compartilhar uma dessas histórias com vocês, uma história sobre o poder de agir com fé, especialmente quando tudo parece perdido. É a história de 4 leprosos do livro de 2 Reis, capítulos 6 e 7. Imagine, se puder, a cidade de Samaria. Está sob cerco. O exército sírio cercou a cidade, cortando todos os suprimentos. A comida é escassa. Os preços dispararam. As pessoas estão famintas. Mães são forçadas a tomar decisões impensáveis, sacrificando-se para alimentar seus filhos. A situação é desesperadora. Entre os habitantes de Samaria estão 4 leprosos. A lepra, nos tempos bíblicos, era uma doença terrível. Causava desfiguração e isolamento social. Esses leprosos viviam fora dos portões da cidade, excluídos da sociedade. Pense na situação deles, como um perrengue daqueles, sem comida, sem esperança, como se estivessem num deserto, sozinhos. À medida que o cerco se prolongava, os leprosos enfrentaram uma escolha sombria. Eles poderiam permanecer nos portões da cidade, esperando por restos de comida que estavam se tornando cada vez mais raros. Ou poderiam se aventurar no acampamento inimigo, arriscando a captura, ou pior. Parecia uma situação sem saída. A morte parecia inevitável, seja pela fome ou pela espada do inimigo. Mas então, um vislumbre de esperança surgiu. Por que ficar aqui sentados até morrer? Disse um dos leprosos aos outros. Suas palavras, embora ditas em desespero, despertaram uma faísca de coragem. Eles não tinham nada a perder, exceto a morte lenta e agonizante que os aguardava. Igualzinho quando a gente está sem grana, sem emprego, parece que o mundo vai acabar. Seção 4. A escolha ousada dos leprosos. Vamos ao acampamento dos sírios, continuou o leproso. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, que seja. Que ato incrível de fé! Em seu desespero, eles escolheram agir, correr o risco. Eles decidiram acreditar que mesmo diante da morte, poderia haver uma chance, por menor que fosse, de que encontrariam misericórdia. A decisão deles não foi baseada na lógica. Foi baseada em uma esperança desesperada, uma pequena semente de fé de que talvez, apenas talvez, algo milagroso pudesse acontecer. Eles sabiam que ficar parado significava morte certa. Seguir em frente, mesmo em direção ao inimigo, trazia pelo menos uma possibilidade de vida. É como diz o ditado: quem não arrisca, não petisca. Seção 5. Dando um passo de fé. Conforme o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre a paisagem desolada, os 4 leprosos lentamente caminharam em direção ao acampamento sírio. Cada passo deve ter sido preenchido com medo e incerteza. No entanto, eles continuaram, impulsionados por um vislumbre de esperança. Para seu espanto, o acampamento estava deserto. As tendas estavam vazias, cavalos e jumentos estavam amarrados, mas não havia soldados à vista. Comida e suprimentos estavam abandonados. Era uma visão que desafiava toda a lógica. Onde estava o poderoso exército sírio? Parecia coisa de filme, tipo aqueles milagres que a gente vê e pensa: só pode ser coisa de Deus. Seção 6. Uma cidade salva. A Bíblia nos diz que Deus fez o exército sírio ouvir o som de um grande exército,
como se uma vasta hoste de carros e cavalos estivesse se aproximando. Pensando que estavam sob ataque, os sírios entraram em pânico e fugiram, deixando tudo para trás. Os leprosos se fartaram das provisões abandonadas. Mas então, um senso de responsabilidade os invadiu. Eles tinham encontrado comida, riquezas além de seus sonhos mais loucos. No entanto, sua cidade estava faminta. Eles não podiam guardar essa bênção para si mesmos. Eles tinham que compartilhar as boas novas. Igualzinho quando a gente ganha na loteria, a primeira coisa que pensa é em ajudar a família, os amigos. Seção 7. Nossa vez de agir. Os leprosos voltaram para Samaria, seus corações transbordando de alegria e gratidão. Eles contaram à cidade faminta sobre o acampamento abandonado, sobre a abundância de comida. Assim como eles deram um passo de fé, o povo de Samaria teve que fazer o mesmo. Eles tiveram que confiar na história dos leprosos, por mais inacreditável que pudesse parecer. Amigos, a história dos 4 leprosos é um poderoso lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está agindo. Ela nos lembra que a fé muitas vezes exige que demos um passo no desconhecido, que hajamos mesmo quando temos medo. Os leprosos poderiam facilmente ter desistido, resignado-se ao seu destino, mas eles escolheram agir, e seu simples ato de fé não apenas salvou suas vidas, mas também trouxe libertação para uma cidade inteira. É como diz aquele samba: deixa a vida me levar, vida leva eu. A fé é isso, confiar que Deus está no comando, mesmo quando a gente não entende.